O acidente no Texas. O incidente Roswell de 1947 é a história mais famosa da queda de OVNI. Mas não foi a primeira. Em 17 de abril de 1897, uma nave misteriosa foi vista nos céus da cidade de Aurora, no Texas, em curso de colisão com a casa de um juiz. A história da queda em Aurora é bem simples e direta. Segundo os relatos dos jornais da época, no início da manhã de 17 de abril de 1897, um grande objeto cilíndrico prateado flutuou cada vez mais perto da Terra, atingiu uma torre na casa do juiz Proctor e explodiu, espalhando destroços por toda a parte. Em 19 de abril de 1897, o jornal Dallas Morning News escreveu: Por volta das 6 horas da manhã, os madrugadores de Aurora foram surpreendidos pelo aparecimento súbito de uma nave que viajava pelos céus. Ia em rumo norte, muito perto da Terra. A nave passou diretamente sobre a praça pública e, ao chegar à zona norte da cidade, colidiu com a torre do moinho de vento do juiz Proctor, despedaçando-se em uma terrível explosão. Os destroços espalharam-se por vários acres, danificaram o moinho e o tanque de água e destruíram o jardim do juiz. Segundo a história local, muitos dos habitantes de Aurora correram para a fazenda do juiz Proctor para ajudar no que pudessem. O que encontraram estava além de sua compreensão. O Dallas Morning News relatou que havia algo ou alguém na nave. O piloto da nave parecia ter sido o único a bordo e, embora seus restos estivessem desfigurados, foi possível perceber que não era um habitante deste mundo. O Sr. T.J. Wims, membro do Corpo de Sinalização do Exército Americano e uma autoridade em astronomia, é de opinião que o piloto era nativo do planeta Marte. Ele foi descrito como extraterrestre e considerado marciano. A única referência a marcianos na época estava nos livros dos escritores de ficção científica, e o reconhecimento pode ter sido motivado em parte pela literatura. Claro que eu não estava lá, e não posso dizer ao certo quem pilotava a nave. Só posso me basear nas notícias dos jornais, e elas deixam muito claro que os restos indicavam que ele não era um habitante deste planeta. Segundo o Fort Worth Register, o ET não sobreviveu. Noticiaram que teve um enterro cristão no cemitério da cidade. Os destroços da nave foram jogados em um poço. Os habitantes da cidade queriam esquecer o incidente. Eu não diria que fingiram que não acontecera, mas não podiam lidar com o que não entendiam. Uma pedra pequena foi colocada no local não demarcado para indicar o túmulo do piloto. Mesmo assim, ele não pôde descansar em paz. Com o passar dos anos, havia cada vez menos testemunhas oculares dos eventos de abril de 1897. Por fim, a história transformou-se em lenda que alguns pensam ser ficção. As terras do juiz Proctor foram vendidas. Os jornais pararam de escrever sobre o incidente em Aurora e o túmulo transformou-se em mera curiosidade. Devo admitir que minha primeira reação à história de Aurora foi de ceticismo. Mas, para se escrever uma história, é preciso empenhar-se em descobrir a verdade, e foi isso que impulsionou minha investigação. Quando comecei a pesquisar, descobri que havia mais na história do que o incidente de Aurora. Fui ao Dallas Morning News, supondo que a história de Aurora estaria nas manchetes da primeira página. Mas me enganei. Estava no meio da página 5. E fiquei intrigado, pois não era a única história de naves naquela página. Na verdade, havia mais de 12 artigos diferentes sobre naves misteriosas na edição do jornal de 19 de abril. Houve pelo menos 16 naves na mesma área 2 dias antes do incidente. 16 casos relatados por pessoas respeitáveis é significativo.
No final de novembro de 1896, milhares de pessoas disseram ter visto naves misteriosas na Califórnia, a 2.400 quilômetros de distância. Nos meses seguintes, os relatos incluíram outros 20 estados, da Califórnia a Michigan. No Texas, naves foram vistas em 30 condados, entre abril e maio de 1897. Nesses 2 meses de 1897, centenas de texanos viram algo nos céus noturnos do Texas. Eles o descreveram como algo cilíndrico. Algumas pessoas disseram que tinha luzes, outros disseram que não. Alguns disseram que viajava a 300 ou 500 km por hora, fazia coisas que os aviões de hoje mal conseguem fazer. A velocidade máxima da época nos trens era de 65 km por hora. Dizer que a nave voava nos céus a mais de 160 km por hora corresponderia hoje a dizer que algo voa a milhares de quilômetros por hora. Wallace Cheriton, historiador do Texas, concentrou sua pesquisa nas testemunhas mencionadas pelos artigos de jornais. Esforcei-me para provar que essas pessoas existiram. E fiquei feliz quando descobri que elas foram, de fato, pessoas reais. Fiquei empolgado quando ouvi pela primeira vez as histórias das naves. Não era um incidente isolado, pessoas de todo o país viram algo. Isso validava as histórias. O que viram? Por que viram? Acho que nunca saberemos o que viram, mas sei que viram algo. Pode ter sido um balão? Talvez. Mas não foi um avião, porque isso ainda não existia. O primeiro avião dos irmãos Wright só voou em dezembro de 1903 em Kitty Hawk. O que estava voando sobre o Texas em 1897 não foi feito pelo homem. De fato, embora balões de ar quente fossem comuns no final do século XIX, eles não faziam as manobras complicadas descritas pelas testemunhas, como curvas em ângulo reto ou mudanças bruscas de altitude. Havia patentes registradas para aviões, mas não há registro de terem voado nesse período. Estamos falando de algo que não existia em 1897, mas que mesmo assim foi visto por milhares de pessoas. Não conheço um exemplo melhor de OVNI. Os avistamentos pararam logo depois das reportagens sobre a queda em Aurora. De repente surgiram perguntas. Será que os avistamentos eram reais ou parte de um boato gigantesco? Se deixarmos de lado os boatos conhecidos, se os esquecermos, sobram centenas de avistamentos relatados por pessoas comuns que não tinham outros motivos a não ser terem visto algo e quererem contar o que viram. Com o passar dos anos, investigamos centenas ou milhares de relatos de OVNIs. Foram vistos, aterrissaram e partiram. Aqui, algo foi visto, caiu e deixou um ocupante morto. Por isso, considero Aurora como o melhor caso de OVNI a ser investigado. Além disso, aconteceu antes de Roswell. Ninguém tentou ocultá-lo. Não sabiam de nada a respeito. Acho que esse é o melhor caso para se obter as evidências necessárias para provar ou refutar o que estava acontecendo. Anos antes de Roswell, os jornais noticiaram um acidente e um homem do espaço morto, enterrado no cemitério de Aurora. Com o passar do tempo, a história foi esquecida, mas 70 anos depois veio à tona. Em 1973, Bill Case começou a escrever artigos para o Dallas Morning News, e isso se espalhou pelo país. Alguém estava investigando a queda em Aurora em 1897 e isso provocou muito interesse. A lenda renasceu. Ufólogos de todo o país queriam descobrir a verdade por trás do possível túmulo extraterrestre. Hayden Hughes, fundador do International UFO Bureau, foi um dos primeiros a chegar a Aurora. Aurora era o principal caso, em minha opinião, porque havia a queda de uma nave a ser estudada e os restos do piloto podiam ser exumados, pois ele fora enterrado.
Aurora era diferente. Havia um corpo supostamente extraterrestre. Há poucos corpos ou cadáveres associados a OVNIs e nenhum deles foi tão bem documentado como o do caso de Aurora. Em minha opinião, que se baseia no que foi descrito pelas testemunhas e publicado pelos jornais, o piloto que ocupava a nave tinha forma extraterrestre. Era de baixa estatura, o que combina com o tipo de criaturas que são vistas com mais frequência a bordo de OVNIs. Eles são pequenos, do tamanho de crianças. Hughes pensa que o corpo, o local da queda e os restos da nave ou são reais ou são parte de um boato. Vale a pena investigar. Quando chegamos a Aurora pela primeira vez, fiquei muito surpreso, pois a cidade era bem menor do que eu imaginara. O que há na cidade? Passamos rapidamente por ela. Há o cemitério, a colina, o moinho de vento desse lado, algumas casas do outro lado, algumas lojas. Isso é toda a cidade. Outra surpresa foi o modo como os habitantes de Aurora receberam Hughes. Parecia que não estavam interessados em resolver o mistério. Falávamos com as pessoas, eram abertas no início, mas depois se fechavam. Algumas vezes pudemos ir ao cemitério, mas outras vezes fomos barrados e não pudemos chegar até lá. O nível emocional da cidade demonstrava que, de certo modo, os moradores não queriam se envolver no assunto. Eu passei de uma empolgação extrema pelo que talvez pudéssemos conseguir para uma frustração muito grande, porque parecia que a cidade estava contra nós. Então, Hughes e os outros pesquisadores de OVNIs que estavam em Aurora descobriram relatos de experiências pessoais da queda. As testemunhas não eram perfeitas. Algumas lembranças haviam se apagado, outras eram incompletas, e as testemunhas oculares tinham cerca de 80 anos. O ufólogo Jim Marrs foi um dos primeiros a entrevistar os moradores. Em 1973, entrevistei 3 pessoas que eram nascidas na época. Uma delas, Robbie Hanson, disse que era um boato, mas descobri que não era uma testemunha ocular. Não tinha um conhecimento direto. Seu pai havia ouvido e lhe contado, rido e dito que era um boato, e era disso que ela se lembrava. Depois, Marrs encontrou 2 testemunhas que contradisseram Hanson e fizeram relatos pessoais sobre o acidente. Mary Evans lembrava-se que algo havia caído. Os pais foram olhar os destroços, mas não a deixaram ir. Ela era uma testemunha indireta que dizia que tinha acontecido. Então encontramos Charlie Stephens, que tinha 10 anos e estava ajudando nas tarefas domésticas. Ele viu a nave passando com uma trilha de fumaça, aparentemente com problemas. Ele a viu desaparecer na direção de Aurora, ouviu a explosão e viu a fumaça. Ele queria ir até lá para ver o que acontecera. Mas o pai, um fazendeiro em 1897, disse que primeiro tinham de terminar as tarefas. No dia seguinte, o pai foi à cidade e, na volta, contou-lhe sobre os destroços. Então, temos testemunhas oculares que dizem que algo aconteceu. Além dos relatos das testemunhas oculares, os pesquisadores encontraram um homem que acrescentou um dado intrigante à investigação. Brawley Otts, morador de Aurora, sofria de artrite reumatoide e acreditava que sua doença estava ligada à história de Aurora. Brawley Otts morava no local da queda desde 1945. Ao se mudar, ele limpara o poço que estava cheio de metal e destroços. Eles precisavam usar o poço para obter água. Olds acreditava que a água do poço que ele e a família beberam por cerca de 12 anos afetara a sua saúde. De fato, ele tinha um dos piores casos de artrite nas mãos e diversos outros problemas.
Não sei como alguém pode sobreviver, andar ou trabalhar, se algumas vezes fica tão inchado que parece estar a ponto de estourar. Algumas vezes os dedos dele inchavam tanto que ficavam com bolas maiores do que bolas de golfe. Ele dizia que talvez isso fosse causado pela água do poço. Foi isso que ele me contou. Brawley Oates me disse que isso aconteceu por causa da radiação do poço no qual as pessoas tinham jogado os pedaços da nave de Aurora. Mas, ao lacrar o poço em sua propriedade, Oates também lacrara evidências cruciais do mistério dentro dele. Era cada vez mais difícil encontrar indícios que comprovassem o caso dos pesquisadores. Não podemos usar lendas. Precisamos de provas científicas que possam ser levadas a qualquer tribunal e provar que o evento realmente aconteceu como nossa investigação comprovou. Em 1973, os pesquisadores foram ao local da queda e ao cemitério. Esperavam encontrar indícios 75 anos depois. Na investigação de 1973, foram encontradas testemunhas que confirmaram a queda de uma nave em abril de 1897. Também se falava de um extraterrestre enterrado no cemitério da cidade. Mesmo com esses depoimentos, os ufólogos precisavam de provas científicas e esperavam encontrar destroços na propriedade que pertencera ao juiz Proctor. Todos especulavam sobre o que acontecera ao metal. Eu achava que a maior parte fora levada embora e o resto fora jogado no poço. Foi fácil encontrar o poço, mas logo surgiu um problema. O poço fora lacrado anos antes pelo proprietário Brawley Oates. Sobre o antigo poço havia uma grande placa de concreto medindo 2,5 metros por 2,5 metros. Seria muito difícil removê-la. Desanimados, os pesquisadores buscaram pistas no resto da propriedade. Andaram por lá e encontraram um fragmento de motor, cavaram e encontraram mais peças de metal. Algumas coisas eram comuns a qualquer propriedade antiga que tenha sido cultivada. Pregos, parafusos e outros itens identificáveis foram encontrados no local da queda, mas algo chamou a atenção. Um rapaz de Corpus Christi, Texas, encontrou algo significativo. Uma peça com entalhes que foram analisados por John Chusler. Isto foi testado 2 vezes em 1973. Foi enviado para mim logo depois de ser retirado do solo e eu o levei para um laboratório aeroespacial que era usado para determinar os modos de quebra de aviões e peças de espaçonaves. Eles tinham os equipamentos mais avançados, fizeram a primeira análise e o consideraram incomum. A análise mostrou que o material estava ali há muito tempo. Analisaram o metal e viram que tinha 95% de alumínio e 5% de ferro. As ligas não são feitas desse modo. Normalmente, há menos de 1% e, além do ferro, há zinco ou outros materiais. Não havia nada disso nesse caso. O laboratório aeroespacial que testou a amostra inicialmente solicitou que seu nome não fosse mencionado neste programa. Mas Chusler confirmou os resultados nos laboratórios da NASA em Houston, Texas. Segundo Chusler, os 2 laboratórios chegaram à mesma conclusão. Intrigado, ele pediu que fossem feitos outros testes para determinar a origem da amostra. As histórias diziam que o objeto havia explodido e lançado metal fundido por todo lado. Esse material atingiu coisas, caiu e esfriou. A análise estrutural do material demonstrou que ele havia esfriado no solo depois de ter se fundido no ar. A estrutura combinava perfeitamente com a história. Será que Chusler descobrira uma prova da queda em Aurora?
O material encontrado e analisado em 1973 não podia ter sido feito naquele tempo, naquela fazenda, em Aurora ou em algum local próximo. Precisaria ter sido fabricado em um laboratório sofisticado, com técnicas avançadas de refino. É maravilhoso ter um pedaço de algo que se acredita ser uma nave espacial. Os jornais interessaram-se pela história das novas investigações da queda da nave e, como consequência, a exatidão diminuiu. Isso aconteceu com outra amostra, enviada ao Dr. Tom Gray, atualmente professor emérito na Universidade do Estado do Kansas. Certo dia, um homem bateu à minha porta. Ele trazia algumas peças que afirmava ter encontrado no suposto local em que a nave espacial caiu em 1897. Foi pedido ao Dr. Gray que analisasse as amostras para determinar se era uma parte da nave espacial de Aurora. Estamos vendo o material que foi testado. Mostrei esta peça para meu sogro, alguns dias depois de fazer a análise. E ele me disse: "Onde você conseguiu esse rotor de bomba d'água?" Então tive certeza de que não era parte de uma nave espacial. Depois de descobrir a origem terrestre da primeira amostra, o Dr. Gray começou a testar as duas outras tiras de metal. Elas eram compostas basicamente de ferro, mas ele encontrou algo incomum. Para examinar as propriedades magnéticas, eu as coloquei junto a outro metal, um ímã, e elas não reagiram ao ímã. Achei isso bem interessante. O Dr. Gray ficou perplexo e procurou um especialista em metais que pudesse dar uma segunda opinião a respeito. Descobri que as ligas de ferro e zinco podem ser magnéticas ou não, dependendo de como foram esfriadas. O Dr. Gray contou a história e suas conclusões ao jornal da universidade. Quando o artigo foi publicado no Jornal do Campus, a manchete dizia: "Físico acha ferro não magnético no local da queda da nave espacial em Aurora." O artigo não dizia nada sobre minha conversa com um especialista em metais, nem sobre as propriedades da liga de ferro. As coisas tinham escapado ao controle, por assim dizer. Por isso, o Dr. Gray, suas descobertas e o pedaço da nave espacial de Aurora tornaram-se parte da história. Mas essa parte da saga foi distorcida. Muitas vezes os jornais relatam o que consideram ser notícia. Mas isso nem sempre é a realidade dos fatos. A verdade real é que esses materiais eram coerentes com o que se esperaria encontrar em uma fazenda em Aurora, no Texas. Depois de extrair os indícios do local da queda, os pesquisadores mudaram seu foco para o cemitério de Aurora. As pessoas disseram que havia um corpo na nave e que estava desfigurado. Segundo a história, ele teve um enterro cristão no cemitério da cidade. Tentamos descobrir qual era a parte mais antiga do cemitério. Esse seria o local mais lógico para começar a busca. Andaram olhando por lá e um morador disse que não estavam olhando no lugar certo. Era preciso procurar por uma árvore com mais de 100 anos, com uma grande colmeia. Os pesquisadores foram até lá e encontraram uma pedra pequena com uma gravação semelhante a uma nave espacial. Acreditando ter encontrado o túmulo do extraterrestre, os pesquisadores da Mutual UFO Network, ou MUFON, fizeram outra descoberta. Foram até o túmulo onde estava essa pedra e obtiveram a mesma leitura de decibéis no detector de metais que haviam obtido no local onde acharam os materiais testados. Walter Andrus, ex-diretor internacional da MUFON, acredita que havia uma ligação entre as amostras retiradas do local da queda e a leitura no túmulo. O fato de terem detectado metal no túmulo indicava que alguém enterrara fragmentos de metal da queda junto com o corpo, o que dava mais importância aos indícios e estabelecia uma ligação entre eles. Para descobrir se havia algo ali,
Enviamos uma carta registrada a cada um dos membros da Associação do Cemitério em Aurora, solicitando permissão para exumar o corpo. Mas foi impossível fazer isso porque a Associação do Cemitério opunha-se a isso e conseguiram uma ordem para interromper a investigação. No dia em que todos queríamos ir ao cemitério, pediram ao xerife do condado de Wise para colocar policiais ali. Disseram que não queriam ninguém no cemitério cavando por toda parte porque se orgulhavam do que tinham e não queriam que houvesse escavações em busca de um corpo. Foi frustrante, porque se pudéssemos encontrar algo, esse seria um acontecimento muito importante e confirmaria toda a investigação, caso encontrássemos o corpo de um ET. As patrulhas terminaram 2 semanas depois, mas os pesquisadores da Muffin sofreram um duro golpe. Quando pudemos voltar ao túmulo, a pedra havia desaparecido. Não sabemos quem a pegou, nem como. Houve outro golpe. Alguém havia posto um cano de 7 centímetros de diâmetro na terra e aparentemente retirado o metal por ali. Um dos pesquisadores da Muffin verificou e não achou nenhum sinal com o detector de metais. As provas do OVNI misterioso de Aurora haviam desaparecido. Mas, como em Roswell, em 1947, a lenda de Aurora no Texas aumentava e a história ficava mais distorcida a cada dia. A cada vez os céticos desafiavam os jornalistas e os pesquisadores, como a Mito UFO Network e o International UFO Bureau, buscando refutar suas pesquisas. As teorias iam de balões que flutuavam nos céus até a crença de que a lenda de Aurora havia sido forjada para salvar a cidade. A teoria mais usada para explicar a nave misteriosa de 1897 diz que era um balão. Mas, infelizmente, não pode ter sido um balão. Não existem balões que subam ou caiam em grande velocidade. Eles não podem fazer curvas em ângulo reto e não sobem nem descem verticalmente. Os balões simplesmente não conseguem fazer isso. Não acho que a teoria do balão seja viável devido às descrições detalhadas das diversas aeronaves que existiam na época. O governo, até mesmo nos anos 40, tentou afirmar que os diversos pilotos estavam perseguindo balões. Mesmo no famoso acidente de Roswell, foi dito que um balão de grande altitude havia caído. Então, a teoria do balão já existe há muito tempo. Devido a esses fatos, muitos descartam a teoria do balão. Outros céticos pensam que a lenda de Aurora foi uma história inventada pelo autor do artigo do Dallas Morning News, de 19 de abril de 1897. Em minha opinião, a história de Aurora foi inventada por S. Hayden. Encontrei algumas pessoas que se lembram de ouvir parentes mais velhos dizerem que Hayden era brincalhão e gostava de pregar peças. Mas esta ótima brincadeira de 1897 acabou não sendo reconhecida como tal. Ouvi a alegação de que Hayden, o autor do artigo, era brincalhão e gozador. Mas não consegui encontrar provas disso, nem vi outros artigos que ele tenha escrito e que não fossem verdadeiros. Embora Cheriton seja questionado por alguns especialistas, ele tem um argumento convincente. Acho muito estranho que Hayden não tenha dado continuidade à reportagem. O esperado seria que houvesse outros artigos a respeito do enterro do extraterrestre, da pedra que foi colocada para marcar o túmulo, da prece que alguém fez e de como a cerimônia foi bonita. Isso seria o esperado, mas não aconteceu. A prefeita de Aurora, no Texas, Barbara Brummer, passou muitos anos pesquisando a história da cidade e acha que tem a solução para a lenda de Aurora. Segundo tudo que tive acesso, a lenda começou depois de várias catástrofes que ocorreram na cidade.
A primeira catástrofe foi uma infestação pelo bicudo do algodoeiro, que destruiu a principal lavoura de Aurora, o algodão. Logo depois disso, houve um incêndio na região oeste da cidade, que destruiu vários prédios e matou diversas pessoas. As mortes não pararam. Logo depois do incêndio, houve uma grande epidemia de febre maculosa que quase exterminou a população de Aurora. Isso aconteceu em 1896. Todos que podiam tentaram partir. Houve um período em que toda a cidade estava sob quarentena e as pessoas só saíam de casa para ir ao cemitério enterrar alguém. No início da década de 1890, Aurora teve um raio de esperança. Uma ferrovia ia passar pela cidade e traria o alívio econômico que seus habitantes desejavam. Chegaram a colocar os trilhos que seriam usados por um ramal da ferrovia. Uma outra ferrovia deveria vir do oeste, mas chegou a apenas 40 quilômetros daqui. E depois acabou sendo interrompida. Ficou conhecida na região como a ferrovia que nunca existiu. A cidade tinha problemas econômicos e o espírito dos moradores estava abalado. Essa cadeia de acontecimentos pode ter motivado a lenda de Aurora. Aurora precisava da ferrovia para se recuperar do que havia acontecido naquela época. Quando a ferrovia não chegou, a cidade começou a decair. As pessoas começaram a se mudar. Os que ficaram na cidade precisavam de algo que lhes trouxesse um alento. E este pode ter sido o motivo pelo qual alguém inventou a história. Embora a teoria da prefeita Brummer seja uma boa explicação da lenda, os céticos continuam a se opor aos que acreditam. Os céticos dizem que o juiz Proctor não tinha um moinho de vento e toda a história é uma invenção. Segundo Charles Stephens, ele realmente não tinha um moinho de vento, mas tinha uma torre com um catavento, que era usado para acionar a manivela de seu poço. Esse é um caso de semântica. Havia uma torre de madeira com que o objeto se chocou. Quando procurava indícios, encontrei um dos suportes de metal que sustentava o braço de madeira. Um suporte de metal ainda estava no local. Outro elemento da lenda é questionado pelos céticos. A identidade do ET foi estabelecida por T.J. Wims, um membro do Corpo de Sinalização do Exército Americano. Ele era apenas o ferreiro da cidade e não um especialista em astronomia, como o jornal afirmou. Segundo Charles Stevens, T.J. Wims era um astrônomo amador, tinha um telescópio e era bem conhecido como especialista leigo em astronomia. O argumento de que ele não tinha conhecimentos é bem enganador. Apesar das muitas explicações que pesquisadores, jornalistas e céticos têm para a lenda de Aurora, há um ponto em que todos estão de acordo. Em minha opinião, é uma boa história. É uma boa história. Foi antes de eu nascer, mas meu avô contava uma ótima história. Há um ditado no Texas que diz: nunca deixe a verdade atrapalhar uma boa história. Passaram-se mais de 100 anos desde que a tranquilidade de Aurora, no Texas, foi abalada pela queda de uma nave misteriosa. Como no incidente em Roswell, em 1947, talvez nunca saibamos a verdade. Mas, para alguns ufólogos, este caso de 1897 pode resolver o fenômeno dos OVNIs, de uma vez por todas. A importância do encontro de Aurora é que havia um corpo para ser estudado. E houve centenas de avistamentos por todo o centro dos Estados Unidos na época. Vemos o que aconteceu em Roswell. Vemos o que ocorreu em outros avistamentos, mas este tem a resposta. Ele é crucial porque ocorreu antes da censura moderna. Ainda está lá, não houve cortina de fumaça. A cidade chegou a ter 3.000 habitantes, mas hoje apenas 400 pessoas moram aqui.
O tamanho da cidade diminuiu, mas a controvérsia sobre seu famoso visitante cresceu. A história da queda da nave misteriosa dividiu Aurora entre os que acreditam e os que duvidam. Foi a lenda que deu fama à Aurora. É o que tem durado mais do que qualquer outra coisa. Alguns acham que é uma piada. Não acreditam que realmente aconteceu e riem, porque dizem que é um engodo. Estamos lidando com sistemas de crenças. Quando comecei a pesquisar em Aurora, vi que metade das pessoas diz que foi um engodo e a outra metade diz que aconteceu. Tive a impressão de que achavam que as pessoas iam rir de Aurora, mesmo que a população não tivesse absolutamente nada a ver com a nave misteriosa. Sempre senti que não queriam ser associados a isso. Apesar da ambivalência da cidade para com a lenda, foi instalada em 1976 uma placa no cemitério onde se supõe que o ET esteja enterrado. Como a pedra foi roubada há mais de 30 anos, é impossível saber a localização exata do corpo. Na minha opinião, é extremamente improvável que o túmulo venha a ser encontrado. Então, resta-nos a segunda pista. Vamos pesquisar no poço. O catavento sobre o poço não existe mais. A antiga propriedade Proctor foi comprada por Brawley Watts em 1945. Boatos persistentes dizem que o poço foi contaminado por destroços radioativos. Mais de 100 anos depois, a lenda passou a incluir o misterioso trecho de solo sem vegetação. Em 2005, a prefeita contou esses boatos a Hayden Hughes, motivando-o a resolver o mistério. Sempre achei que a Aurora poderia trazer indícios que confirmariam ou negariam a existência de naves e de ETs. Quando saímos de mãos vazias, senti que foi um tipo de fracasso, porque os indícios estavam lá, talvez apenas a meio metro abaixo de nós. Mas não conseguimos sair de lá com algo sólido que pudéssemos aprofundar e depois pesquisar melhor. Pela primeira vez em mais de 25 anos, Hayden decidiu voltar ao lugar onde tudo começou, o local da queda. Este é o suposto local da queda da nave. Estamos no alto da colina, o vale está ao redor. Ali ficava a fazenda de Proctor, o moinho de vento estava ali, e havia um poço que depois foi cimentado. Algumas áreas ainda são acessíveis, mas esta cerca está diante do poço original do juiz Proctor. Solicitamos permissão para entrar nessa parte da propriedade, mas não tivemos resposta. Minha intuição diz que estamos perto, que existe algo aqui. É uma sensação forte. É fácil perceber a frustração de Hayden Hughes por chegar tão perto de onde sente que as respostas estão. Talvez uma das maiores descobertas científicas do século XXI esteja bem atrás de nós e não podemos chegar até lá porque construíram essa proteção, lacrando as provas que podem ter contaminado o solo e até hoje impedem que a vegetação cresça. Se pudéssemos cavar o que está aí, talvez explicássemos a lenda que permaneceu por todos esses anos. Se pudéssemos descobrir o que há naquele poço, saberíamos se existe radiação, seja ali ou em outras áreas do local da queda. Quando a nave explodiu, algumas partes devem ter caído naquele poço. A maioria das pessoas procura só o que está na superfície e não se esforça para cavar e descobrir mais. É interessante observar que estamos de volta onde tudo começou. Aqui, neste mesmo lugar. O tempo passou, muitas histórias surgiram e desapareceram.
Até que possamos chegar ao outro lado, até termos amostras de solo ou pesquisarmos o poço, a história vai continuar aqui e continuará a crescer. Se a história da queda da nave em 1897 é um boato, então Haydon pregou uma maravilhosa peça em todos ao escrever o artigo de jornal para o Dallas Morning News. Mas, sem indícios concretos, os ufólogos não podem desmentir o boato, nem provar que a história é verdadeira. Há muitas lendas e histórias que são contadas pelas pessoas e por notas nos jornais, e assim por diante. Mas, quando pesquisamos um caso, lidamos com fatos. Investigamos e tentamos provar que foi um OVNI, sem deixar qualquer sombra de dúvida. Eu diria que a probabilidade de a queda ter mesmo acontecido é de 85%. Acho que existem indícios fortes. Creio que a queda da nave espacial em Aurora, em 1897, é um ponto crucial na controvérsia sobre os OVNIs. Porque os céticos costumam dizer que era um avião não identificado, ou um satélite, ou aviões de testes secretos do governo. Muitas vezes pensei que seria ótimo termos indícios bem documentados de um caso de OVNI, antes de tudo isso existir. E temos a queda em Aurora, no Texas, em 1897. Estamos quase certos de que houve uma queda ali. Todos os indícios físicos, todas as histórias das pessoas que estiveram lá na época, tudo isso combina muito bem. Não é um erro de identificação. E não é uma lenda. Resumindo, algo aconteceu em 1897 e não conseguimos explicar até hoje. Podemos eliminar muitas coisas. Sabemos que não era um balão, nem um avião. O que era? Não sei. Um OVNI? É óbvio. O maior mistério é de onde o OVNI veio, mas nunca saberemos isso. A verdade definitiva sobre o caso de Aurora será descoberta? Houve pelo menos 16 naves na mesma área 2 dias antes do incidente. 16 casos relatados por pessoas respeitáveis. É significativo. No final de novembro de 1896, milhares de pessoas disseram ter visto naves misteriosas na Califórnia, a 2.400 quilômetros de distância. Nos meses seguintes, os relatos incluíram outros 20 estados, da Califórnia a Michigan. No Texas, naves foram vistas em 30 condados, entre abril e maio de 1897. Nesses 2 meses de 1897, centenas de texanos viram algo nos céus noturnos do Texas. Eles o descreveram como algo cilíndrico. Algumas pessoas disseram que tinha luzes, outros disseram que não. Alguns disseram que viajava a 300 ou 500 km por hora, fazia coisas que os aviões de hoje mal conseguem fazer. A velocidade máxima da época nos trens era de 65 km por hora. Dizer que a nave voava nos céus a mais de 160 km por hora corresponderia hoje a dizer que algo voa a milhares de quilômetros por hora. Wallace Cheriton, historiador do Texas, concentrou sua pesquisa nas testemunhas mencionadas pelos artigos de jornais. Esforcei-me para provar que essas pessoas existiram. E fiquei feliz quando descobri que elas foram, de fato, pessoas reais. Fiquei empolgado quando ouvi pela primeira vez as histórias das naves. Não era um incidente isolado, pessoas de todo o país viram algo. Isso validava as histórias. O que viram? Por que viram? Acho que nunca saberemos o que viram, mas sei que viram algo. Pode ter sido um balão? Talvez. Mas não foi um avião, porque isso ainda não existia. O primeiro avião dos irmãos Wright só voou em dezembro de 1903 em Kitty Hawk. O que estava voando sobre o Texas em 1897 não foi feito pelo homem.
De fato, embora balões de ar quente fossem comuns no final do século XIX, eles não faziam as manobras complicadas descritas pelas testemunhas, como curvas em ângulo reto ou mudanças bruscas de altitude. Havia patentes registradas para aviões, mas não há registro de terem voado nesse período. Estamos falando de algo que não existia em 1897, mas que mesmo assim foi visto por milhares de pessoas. Não conheço um exemplo melhor de OVNI. Os avistamentos pararam logo depois das reportagens sobre a queda em Aurora. De repente surgiram perguntas. Será que os avistamentos eram reais ou... Os habitantes da cidade queriam esquecer o incidente. Eu não diria que fingiram que não acontecera, mas não podiam lidar com o que não entendiam. Uma pedra pequena foi colocada no local não demarcado para indicar o túmulo do piloto. Mesmo assim, ele não pôde descansar em paz. Com o passar dos anos, havia cada vez menos testemunhas oculares dos eventos de abril de 1897. Por fim, a história transformou-se em lenda que alguns pensam ser ficção. As terras do juiz Proctor foram vendidas. Os jornais pararam de escrever sobre o incidente em Aurora e o túmulo transformou-se em mera curiosidade. Devo admitir que minha primeira reação à história de Aurora foi de ceticismo. Mas, para se escrever uma história, é preciso empenhar-se em descobrir a verdade, e foi isso que impulsionou minha investigação. Quando comecei a pesquisar, descobri que havia mais na história do que o incidente de Aurora. Fui ao Dallas Morning News, supondo que a história de Aurora estaria nas manchetes da primeira página. Mas me enganei. Estava no meio da página 5. E fiquei intrigado, pois não era a única história de naves naquela página. Na verdade, havia mais de 12 artigos diferentes sobre naves misteriosas na edição do jornal de 19 de abril. Segundo a história local, muitos dos habitantes de Aurora correram para a fazenda do juiz Proctor para ajudar no que pudessem. O que encontraram estava além de sua compreensão. O Dallas Morning News relatou que havia algo ou alguém na nave. O piloto da nave parecia ter sido o único a bordo, e embora seus restos estivessem desfigurados, foi possível perceber que não era um habitante deste mundo. O Sr. T.J. Wims, membro do Corpo de Sinalização do Exército Americano e uma autoridade em astronomia, é de opinião que o piloto era nativo do planeta Marte. Ele foi descrito como extraterrestre e considerado marciano. A única referência a marcianos na época estava nos livros dos escritores de ficção científica, e o reconhecimento pode ter sido motivado em parte pela literatura. Claro que eu não estava lá, e não posso dizer ao certo quem pilotava a nave. Só posso me basear nas notícias dos jornais, e elas deixam muito claro que os restos indicavam que ele não era um habitante deste planeta. Segundo o Fort Worth Register, o ET não sobreviveu. Noticiaram que teve um enterro cristão no cemitério da cidade. Os destroços da nave foram jogados em um poço. O acidente no Texas. O incidente Roswell de 1947 é a história mais famosa da queda de OVNI. Mas não foi a primeira. Em 17 de abril de 1897, uma nave misteriosa foi vista nos céus da cidade de Aurora, no Texas, em curso de colisão com a casa de um juiz. A história da queda em Aurora é bem simples e direta. Segundo os relatos dos jornais da época, no início da manhã de 17 de abril de 1897, um grande objeto cilíndrico prateado flutuou cada vez mais perto da Terra, atingiu uma torre na casa do juiz Proctor e explodiu, espalhando destroços por toda a parte. Em 19 de abril de 1897, o jornal Dallas Morning News escreveu:
Por volta das 6 horas da manhã, os madrugadores de Aurora foram surpreendidos pelo aparecimento súbito de uma nave que viajava pelos céus. Ia em rumo norte, muito perto da Terra. A nave passou diretamente sobre a praça pública e, ao chegar à zona norte da cidade, colidiu com a torre do moinho de vento do juiz Proctor, despedaçando-se em uma terrível explosão. Os destroços espalharam-se por vários acres, danificaram o moinho e o tanque de água e destruíram o jardim do juiz.